Então, boa noite a todos. Vamos para a nossa 18ª aula do curso de Apologética. Eu queria fazer uma observação para os alunos que estão assistindo esse curso, que é a seguinte. Quando a gente faz uma exposição oral, existe toda uma carga de imprecisão no que a gente fala, que deriva do fato de que a gente está, como é que se diz, ao vivo. Não pelo fato de estar sendo filmado ou transmitido, mas porque você está na dinâmica viva ali do pensamento, das emoções, e tem falhas de memória, lapsos de linguagem. Então tem uma série de efeitos, como se diz, é o trimelique natural da natureza humana. Então assim, tem uma série de erros que podem sair meio que contra a nossa vontade. Das aulas que eu assisti, não tinham muitos pequenos lapsos assim que são facilmente percebidos por quem está ouvindo a aula. Mas nunca é demais a gente alertar as pessoas para que qualquer imprecisão desse tipo, entenda-se que o que vale é o que o magistério da igreja afirma. Tá? Então, se alguém ouviu alguma coisa, falou, peraí, não sei se o professor se enganou ou se ele errou mesmo, o que vale é o magistério da igreja. Então, o magistério da igreja é como se fosse uma linha mestra que vai na direção da qual a nossa especulação espontânea vai tendendo. É claro que tudo que a gente está falando aqui, a gente está se baseando principalmente em São Tomás de Aquino e nos teólogos tomistas do século XX. Então, as chances da gente errar são pequenas, mas em razão da espontaneidade da aula, isso acontece. Tá? E como às vezes os ânimos, né, dos próprios católicos às vezes ficam muito efervescentes, a gente deixa esse alerta para que as pessoas tenham um pouco de mansidão e levem em conta isso. Isso realmente é importante. Tá? Eu resolvi fazer esse alerta em razão um pouco da aula passada, que a aula de perguntas e respostas ela é muito boa porque ela cria uma dinâmica, dá a oportunidade da gente dar um tratamento um pouquinho mais cirúrgico para algumas questões. No entanto, ela não é uma aula preparada. Então a gente vai tirando aqui da cachola o que a gente vai lembrando. Né? É o que eu falei semana passada. Aí quando eu estou voltando para casa, eu começo a lembrar de um monte de coisa. Às vezes eu ouço a aula novamente e falo, eu não entendi bem o que a pessoa estava perguntando, o que ela estava querendo dizer era essa outra coisa e não aquilo. Então a aula passada teve algumas imprecisões, não exatamente no que eu disse, mas no sentido de que eu poderia ter dito algumas coisas e que ficaram em branco. Eu acabei pressupondo que um dos problemas do discurso oral assim, é que às vezes a coisa vem só na nossa cabeça e a gente acha que falou. Está entendendo? A gente acha que já falou, mas só passou pela nossa cabeça. Aí você avança como se já tivesse dito aquilo. Aí depois você vai ouvir em casa e fala, poxa, você não faltou uma ponte aí. Então eu considerei uma aula um pouquinho difícil. A última aula, um pouquinho confusa talvez. Mas por isso ela demorou para ser postada. Tá? Acho que, não sei se o Cláudio já postou, ou se não postou, vai postar agora. Mas de todo modo ela está lá. Em termos de conteúdo não tem nada de muito impreciso lá não, está tudo certinho. Então fica esse alerta aí para aqueles que estão acompanhando a aula. Agora a gente vai começar a 18ª aula do nosso curso de Apologética. E eu havia anunciado, que nós entraríamos no problema do politeísmo e do ecumenismo, no sentido pejorativo do termo, em resposta a uma pergunta que um aluno do curso havia me feito. Mas, em razão da aula passada, eu me dei conta que a gente precisa fundamentar algumas coisas ainda, antes de entrar nesse assunto. Tá? Então, eu vou fazer aqui, essa aula de hoje, eu vou fazer uma ponte entre o que a gente falou na semana passada e entre o que, de fato, eu vou falar na semana que vem, que será a aula resposta a essa pergunta sobre o ecumenismo.
Então eu vou tentar precisar algumas coisas. Eu considero uma aula, se tudo der certo, eu considero uma aula importante, porque eu vou precisar alguns conceitos que vão ser muito úteis para a gente entender algumas coisas que a gente vai falar nas próximas aulas. Bem, olha só, para a gente começar. Vamos observar o seguinte. Vamos fazer um exercício aqui de meditação. Aqui na igreja, nós temos, por exemplo, uma porta de madeira e um banco de madeira. São duas coisas diferentes. A palavra coisa, em filosofia, a gente chama de ente ou de substância. Tá? Então, a palavra substância em filosofia não tem o sentido que ela tem em química. Substância é tudo aquilo que é uma coisa individual. Tá? Então, a árvore é uma substância, o cachorro é uma substância, e até certo ponto os artefatos criados pelo ser humano podem ser tratados como substância também, uma porta, um banco, etc. Então nós temos duas coisas, dois entes ou duas substâncias diferentes. Todo mundo sabe que uma porta não é um banco e um banco não é uma porta. Ninguém se senta na porta e ninguém, tranca o banco. No entanto, não é pela matéria da qual essas duas coisas são feitas que elas se diferenciam. Certo? Ambas são de madeira. Então não é pelo material do qual elas são feitas que elas são diferentes. O que então as torna diferentes? A primeira coisa que nos vem à mente é o formato da coisa. O recorte na madeira. Tá? A porta ela é recortada de uma maneira e o banco é recortado de uma outra maneira. Então, o formato seria o elemento diferencial desses dois objetos de madeira, ambos da mesma matéria. No entanto, se a gente pensar bem, não é só o formato, tá? Porque a porta tem uma função e o banco tem outra função. E a função é até mais importante do que o formato. Tá? A gente percebe que a porta ela tem uma certa variedade de formato, o banco também, mas eles não podem variar de função. Se a porta perde a função dela, ela não é mais porta, ainda que tenha um formato parecido. Se o banco também perde a função dele, ainda que ele tenha um formato parecido com o do banco, ele já não é digno mais de ser chamado banco. Certo? Então, na verdade, o que diferencia um ente do outro nesse caso, no caso desses dois exemplos, na verdade, em qualquer caso, não é o formato, é a funcionalidade daquilo. Ou, numa linguagem mais filosófica, é a essência de cada uma dessas coisas. Tá? De modo geral, tá? Nosso objetivo aqui não é estudar metafísica ou física. De modo geral, isso que a gente chama de essência, em filosofia a gente chama de forma. Então nós temos que estabelecer uma diferença entre formato e forma. E qual que é essa diferença? Ora, o formato ele é visível. A forma não é visível. Quer dizer, a funcionalidade da porta não é visível. Ela não tem cor, não tem tamanho. Percebe? A funcionalidade do banco, que é permitir que as pessoas se sentem, ou a funcionalidade da porta, que é abrir para permitir a passagem de pessoas de um ambiente para o outro, isso não é uma coisa visível, é uma coisa inteligível. É a sua inteligência que capta a forma, a funcionalidade, a essência. O formato, o seu olho capta, o seu tato capta. Então, nesses dois exemplos, porta de madeira, banco de madeira, a matéria é o que eles têm em comum, o que esses dois objetos possuem em comum, e a forma, nesse sentido filosófico, a essência, a funcionalidade, é o que os diferencia. Certo? O que nos leva a entender que a porta e o banco são seres compostos.
Eles possuem uma matéria e uma forma. Tá? O banco não é um ser simples. Ele é um ser composto de duas instâncias. A matéria, da qual ele é feito, e a essência que é impressa nessa matéria e faz com que ela sirva para tal ou tal coisa. Certo? Bem, todas as coisas, a gente aqui basta pensar nas criaturas físicas, todas as criaturas físicas são compostas de forma e de matéria. Não tem nada na natureza que não tenha a sua forma e a sua matéria. Certo? Vocês podem pensar em qualquer coisa. Os artefatos, que são os objetos criados pelo homem, são mais fáceis, eles permitem que a gente visualize isso melhor. Tá? Então, por exemplo, esta carteira aqui, ela tem uma matéria que é couro e tem uma forma que é o que a gente chama pelo nome carteira. Se a gente fosse definir, é o quê? Sei lá, um receptáculo que permite armazenar dinheiro e que pode ser armazenado no bolso, de modo a ser retirado facilmente, etc. Uma definição básica de carteira. Tá? Essa definição está implícita na forma. A definição nada mais é do que aquilo que você coloca em palavras a partir da percepção da essência de uma coisa. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Por incrível que pareça, isso é importante para a gente entender o negócio daquelas duas tradições que eu falei semana passada, a tradição gnóstica e a tradição cristã, por assim dizer. Na semana passada eu pressupus esses conceitos e agora estou esclarecendo melhor para ver se a coisa fica mais clara. Tá? Então, a carteira tem uma matéria e tem uma forma, o telefone, tá? Ele tem uma matéria ou várias matérias e tem uma forma que articula todas elas, e cada um de nós também. No caso dos seres naturais, é um pouquinho mais difícil dizer o que é a matéria. Tá? Se eu penso, por exemplo, numa maçã, eu pergunto qual é a forma da maçã. Vocês vão dizer, a forma da maçã é maçã, é o ser maçã. Ser uma fruta de tal maneira, com tal sabor, etc, etc. É isso que todas as maçãs têm em comum. Tá? Agora, qual é a matéria da maçã? Do que a maçã é feita? Repara que a nossa mente, ela não encontra a resposta tão facilmente quanto quando a pergunta é, do que o banco é feito? Eu pergunto, do que o banco é feito? Opa, a minha mente, madeira. Agora, do que a maçã é feita? Ou você fica num ponto cego, ou você tende a responder, maçã. Não é assim? A maçã é feita de maçã. O que não é uma resposta absolutamente, porque se a maçã fosse feita de maçã, pense bem, por que o banco é feito de madeira? Porque antes existia madeira e não existia banco. Aí você pega a madeira e da madeira você faz o banco. Se a maçã fosse feita de maçã, antes existiria a maçã. E da maçã eu fiz a maçã. Não faz sentido, certo? Maçã é o nome da essência. Agora, tem alguma matéria ali. Ela é física, ela ocupa um lugar no espaço, tem alguma coisa. Uma outra possibilidade, hoje, depois da ciência microscópica, vamos dizer assim, a gente tende aí, ela é feita de, sei lá, átomos, partículas ou qualquer coisa assim. Em algum momento a gente vai ter a oportunidade de falar sobre essas coisas, mas, por enquanto, eu peço que vocês acreditem em mim. Essas coisas não são exatamente coisas. Nem os teóricos da mecânica quântica são os primeiros a dizer, a gente não sabe o que essas coisas são. A gente sabe que existe alguma coisa ali, que quando a gente bota o negócio no acelerador de partícula, fica um monte de marca, de vestígio, que a gente captura, então tem alguma coisa ali. Mas quando a gente tenta buscar aquela coisa que está ali, a coisa foge da gente. Vocês já devem ter ouvido falar desses paradoxos próprios da mecânica quântica. Então eles não sabem exatamente se aquilo é uma coisa, se aquilo é uma força.
E isso que dá margem para esse monte de especulações esquisitas que existem em torno da mecânica quântica. É possível voltar no tempo, existem vários universos paralelos, etc. Tudo isso vem de uma imaginação que é colocada diante de uma realidade da qual não se sabe muito bem o que ela é. Então eu sugiro que a gente não vá nessa direção por enquanto. Vamos simplesmente falar assim, ó, as coisas naturais, como uma maçã ou como uma árvore, têm uma forma evidente. A árvore não é maçã e a maçã não é árvore. A árvore não é cachorro, o cachorro não é árvore. Então cada um tem a sua essência. E tem uma matéria, porque estão localizados num espaço, etc. Mas eu não sei muito bem que matéria é essa. Bem, às vezes as coisas se diferenciam pela matéria. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na mesa aqui, ó, 3 maçãs, pela forma elas são iguais. É diferente do caso da porta e do banco. Ó. A porta e o banco são iguais pela matéria e diferentes pela forma. Elas são iguais pela forma, porque todas são maçãs, e são diferentes pela matéria. Não no sentido de que sejam feitos de matérias diferentes, mas pelo menos a matéria foi recortada em lugar diferente. Ó. Porque uma maçã está aqui, a outra não pode estar aqui. Ela tem que estar aqui. E a terceira não pode estar aqui, tem que estar aqui. Igual quando a gente vai na praia, pega a forminha do cavalinho na areia, pega a forminha é a essência, é a forma. Nesse caso é um formato, né? E você aplica aqui. Você quer fazer um outro, você tem que procurar uma outra região da matéria para fazer. Então a matéria também pode diferenciar os seres que têm a mesma forma. Tá? Sob certo aspecto, nós nos diferenciamos pela matéria, porque todos nós temos a forma humana. Mas você é a forma humana marcada numa região da matéria e eu estou marcado em outra. E a partir da região na qual você foi marcado, você vai desenvolvendo a sua individualidade. E eu vou desenvolvendo a minha. E a gente vai se diferenciando. Tá? Às vezes também, um ser pode ter mais valor por conta da forma, às vezes ele pode ter mais valor por causa da matéria. Então, por exemplo, uma Ferrari vale mais do que um Fusca. Mas ninguém escolheria uma Ferrari se esse Fusca fosse de ouro. Certo? Um Fusca de ouro vale mais do que uma Ferrari. Percebe? A forma continua sendo Fusca, mas a matéria da qual ele é feito... Mas olha que coisa curiosa. Por que essa matéria é valiosa? Por que a matéria do Fusca de ouro é valiosa? Porque ela é ouro. Então quer dizer que ela tem uma forma também. Percebe? Se eu esqueço a forma Fusca, vamos supor que eu pegue o Fusca, bote ele no ferro velho, amasse ele todinho até ele perder a forma Fusca. O que ele virou? Ouro. E o ouro tem a sua essência de ouro. Quer dizer, o ouro não é rubi, o ouro não é cristal, o ouro não é chumbo. Ele também tem a sua essência. Então é como se você tivesse... eu posso pegar o chumbo, que tem a sua matéria e a sua forma, mas eu posso usar o chumbo como matéria para fazer uma outra coisa. Aí eu faço, sei lá, uma panela de chumbo. Agora eu dei uma outra forma para o chumbo, e o chumbo passou a ser matéria dessa nova forma. Estão percebendo a lógica do negócio? Tem uma estrutura mais ou menos geométrica, escalar, que a nossa mente consegue trafegar por ela. Se a gente treinar bastante isso, isso é uma das técnicas mais elementares de análise da realidade que a filosofia desenvolveu, é essa, chamada de ilemorfismo. Ilê é matéria, morfê é forma. Tudo é feito de matéria e forma. E os santos padres, por exemplo, Santo Agostinho, vai entender que quando na Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra estava vazia e sem forma, ele vai estar, essa terra aí pode ser entendida como a matéria básica da qual tudo é feito. E o céu pode ser entendido aí como os elementos formais que Deus vai imprimindo nessa matéria para poder desenvolver as várias coisas que existem. Tá.
vamos definir isso aqui agora, para a gente chegar no ponto do gnosticismo. Tá? A gente analisar duas linhas possíveis que surgem da tradição gnóstica e que vão ver Deus de uma determinada maneira e que são visões a respeito de Deus muito comum no dia de hoje. Qualquer lugar que você andar por aí vai ter alguém falando que Deus é uma força, ou que Deus é simplesmente uma energia que circula tudo, ou que Deus é a matéria. Então é importante que eu estou dando esses conceitos justamente pensando que a gente tem instrumentos para poder, diante de uma visão dessa, que questione a cristã, você poder mostrar as contradições dessa visão e mostrar como que a visão cristã é mais sólida, mais razoável. Vamos definir, então, forma e matéria. Olha só. Primeiro, uma definição grosseira. Tá? Forma é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Certo? É aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. O que faz o cachorro ser cachorro e não gato? Tem uma essência de cachorro ali. Não pode ser a matéria, porque a matéria do cachorro é a mesma do gato. Pô. Certo? Não pode ser a quantidade de átomos. Certo? Tem que ser um princípio que organize aquela matéria de uma determinada maneira, dotando ela de certas funções, operações, etc. Então, primeira definição de forma, uma definição grosseira. Forma é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Aquilo pelo que uma coisa é o que é. Definição mais formal de forma. Forma é o princípio determinante de uma coisa, de um ente. Porque princípio determinante. Determinante, determinado ou determinar, significa dar termo. Termo significa limite. Limite. Um termo é um fim, é um limite. Tá? E tudo aquilo que é algo está dentro de um limite, porque para você ser algo, você precisa não ser todos os outros algos que existem. Certo? Para a porta ser porta, ela precisa não ser borboleta, não ser camelo, não ser fechadura, não ser carro, não ser fusca. Certo? Então, ser alguma coisa determinada é, ao mesmo tempo, não ser todas as outras. Então, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é, a forma, dá um termo para aquela coisa, dá um limite para ela. Tá? É quase como o formato, certo? Só que é mais do que o formato, porque é uma coisa interna e essencial, certo? Então, a gente diz que a forma é o princípio determinante porque ela limita aquela matéria, dando para aquela matéria uma determinada ordem, uma determinada função. A forma é o princípio determinante, o princípio organizador da coisa. Tá? Esse princípio, o problema desse princípio, olha só, a maioria dos problemas que a gente vai enfrentar ao discutir com as pessoas e tentar provar a nossa visão ou defender a nossa visão dos ataques da ciência moderna, dos ateus, dos materialistas, é que eles não costumam aceitar a existência dessa forma. Eles não costumam aceitar. Por quê? Porque a forma ela é invisível. Você não pode ter uma experiência sensível dela. Mesmo que você coloque um microscópio, imagina que você pega uma maçã e bota um microscópio tentando buscar a forma da maçã lá dentro. Não dá. O microscópio só vai te dar matéria. Ele vai tirando as formas e te penetrando cada vez mais na matéria. Primeira coisa que o microscópio te dá é o seguinte, ele esquece que aquilo é maçã e te mostra uma outra coisa lá que não é maçã. Se ele for mais adiante, ele esquece a forma daquela coisa e te mostra uma outra matéria que está lá no fundo. O movimento da ciência moderna é na direção de uma espécie de desnudamento das coisas. Você vai tirando as formas e caminhando cada vez mais na direção de uma matéria básica, comum a todas as coisas.
Dá para entender o que eu estou dizendo? É a lógica do liquidificador. Você pega a banana, pega a maçã, joga leite, joga, sei lá, chocolate e liga. O que acontece? O leite deixou de ser leite, o chocolate deixou de ser chocolate, a maçã deixou de ser maçã, a banana deixou de ser maçã. Tudo foi reduzido a uma pasta primordial. A ciência moderna ela caminha nessa direção. Isso não é exatamente ruim. O ruim é você só reconhecer essa direção e não perceber que indo nessa direção, você está indo na direção do que a Bíblia chama de abismo. O que é o abismo? O abismo é a matéria primeira totalmente sem forma. É aquela lá do Gênesis, lembram? As águas pairavam sobre o abismo. Santo Agostinho diz: Senhor, fizestes duas grandes coisas, uma semelhante a vós, que são os anjos, e uma semelhante ao nada, que é a matéria-prima do universo. A matéria da qual todas as coisas são feitas. Essa matéria não é o barro, porque o barro já tem uma forma. Percebe? Essa matéria não poderia nem ser os átomos, se os átomos fossem alguma coisa, se a gente soubesse o que eles são. Essa matéria ela é quase um nada, porque ela é uma pura potência para ganhar formas, mas que em si mesma não tem forma. Esse conceito não é muito fácil de pegar, mas ele também não é muito difícil, porque é como se você pegasse o mundo inteiro e botasse no liquidificador. Vamos reduzir tudo aquilo de mais elementar do ponto de vista material que existe. Todas as tradições antigas especularam sobre esse princípio. E ele é chamado, às vezes, de caos. A própria Bíblia, às vezes, traz essa tradução. O princípio de Deus criou a terra, o céu e a terra. A terra estava vazia e caótica, porque informe quer dizer exatamente caótico. O que é uma coisa caótica? É uma coisa que não tem ordem, que não tem forma. A forma é o princípio ordenador. Então, existe um elemento caótico nas coisas, existe um elemento formador. E as criaturas, nós e todas as outras coisas, somos a junção dessas duas coisas. Por isso, em nós existe um elemento irracional, disforme, e um elemento formador. E todo dia você acorda querendo, se você é cristão, todo dia você acorda querendo ir na direção da ordem que está dentro de você. Mas a desordem fica te puxando. Esse negócio existe. Esse princípio material, ele pode ser definido como aquilo do que as coisas são feitas, de forma grosseira. De maneira mais formal, ele é o princípio determinável das coisas. A forma é o princípio determinante. A matéria é o princípio determinável. Certo? Porque é aquilo que recebe. É aquilo que vai receber a ação da forma para ganhar uma determinada... para ganhar existência. Né? Bem, aquilo que nós chamamos de alma no indivíduo humano, nada mais é do que a forma do ser humano. O que acontece quando um ser humano morre? A alma sai do corpo, a morte significa a separação entre alma e corpo. A alma se separou, sobrou um corpo sem forma. É claro que aquele corpo, o formato permanece nele durante um tempo, mas pouco tempo. Tanto é que lá esqueci o nome, não sei se é necrotério ou qualquer coisa assim, eles vão passar formol, vão passar umas substâncias para sustentar o máximo possível aquilo. Muito obrigado pela gentileza. Eles vão passar uma série de substâncias para tentar fazer com que aquele formato dure um pouco mais, porque começa a feder, começa a se degenerar. Então, tão logo a forma saiu, a matéria perde a sua ordem interna e ela tende a voltar para uma ordem mais inferior. Ela vai voltar a ter forma de terra, de água, depois de planta, de verme ou do que for.
Está dando para perceber? Então, a nossa alma é a forma. A alma é o nome dado para um tipo de forma especial. Uma forma que anima o corpo. A forma da pedra não chega a animá-la. Só faz com que ela seja, sei lá, ouro ou não chumbo, ou qualquer outra coisa. Ou chumbo ou outra coisa. A forma da planta, do animal e do homem, ela anima aquilo ali. Bota aquilo num funcionamento orgânico. A forma do homem, como nós já vimos aqui, ela é mais especial ainda, porque quando ela se separa do corpo, ela pode continuar existindo sozinha, independente do corpo. Falamos disso em algumas aulas aí para trás. Tá? Então a forma é um negócio importantíssimo. E quando você vai discutir com as pessoas, né, que têm essa mentalidade formada por ideologias de natureza mais cientificista, materialista, elas não captam a forma. E não captam mesmo. Eu fiquei anos acreditando que forma não existia. Inclusive, eu tinha na ponta da língua um monte de argumento para provar que forma não existe, que isso era uma invenção. O que é uma grande besteira, porque não dá para você viver sem acreditar em formas. Percebe? Não dá para você viver sem acreditar em formas. Não? E não é nem uma questão de acreditar, é uma questão... E a ciência moderna só aceita aquilo que é perceptível primeiro pelos 5 sentidos. A percepção intelectual não é reconhecida de imediato, explicitamente, pela ciência moderna. Bem, eu tinha dito para vocês na semana passada que, assim como Santo Agostinho estabeleceu uma grande dualidade que percorre toda a história humana, que ele chamou de a cidade de Deus e a cidade dos homens. Que é a cidade de Deus. A cidade de Deus é a história vista segundo a linha divina que penetra nela desde o início e vai conduzindo o desenrolar das coisas. Essa linha divina já é a igreja. Tá? Já é a igreja, num certo sentido. Já é o cristianismo mesmo antes da encarnação. Tá? Isso que eu estou falando é teologicamente exato. Tá? Quem nunca ouviu isso pode achar um pouco estranho, mas isso é teologicamente assim, exato. Então existe, você pode olhar para a história a partir das alianças existentes entre Deus e os homens. Então você vai ver a história dos justos, os patriarcas, né? Adão, Abel, Sete, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, etc, etc. Você tem essa linhagem muito clara ali nas Escrituras. É uma linhagem que, se você olhar bem, ela puxa, ela tende na direção da forma. Já dá para perceber isso? Porque são homens, ela é formada por homens que estão querendo o quê? Aperfeiçoar cada vez mais a sua alma e submeter a matéria à sua alma. O que é o esforço ascético que a gente faz diariamente na nossa vida? É um esforço de ordenar de deixar a nossa alma ordenar a nossa matéria. Certo? E mais ainda, de deixar a graça ordenar a nossa alma. Do ponto de vista, olha que interessante, assim como o ferro tem a sua matéria própria, e assim como eu posso pegar o ferro para fazer um carro de ferro, a minha alma tem a sua matéria própria, que é o meu corpo. Mas, em relação à graça, a minha alma é que é a matéria. E a graça é que exerce a função de forma. Por isso que a gente diz que a graça é a vida da alma. E a alma é a vida do corpo. Ó. Então, a vida ascética do cristão é um esforço para vivificar o corpo a partir da nossa alma e vivificar a nossa alma a partir da graça. Então, percebe que tem um movimento para cima? Tá? Igual todo dia a gente de manhã faz um esforço para o corpo levantar da cama quando ele quer ficar deitado. Diariamente a gente está fazendo isso com a nossa vida. São Paulo disse, ó, ponham-vos de pés. Fique de pé. Ficar de pé quer dizer o quê? Você tem que, as suas ações, elas têm que estar enraizadas na sua alma para ordenar o seu corpo e o ambiente em torno sobre o qual você age. Tá? Isso é trazer o céu para a terra.
Da mesma forma que existe essa linhagem que Santo Agostinho vai chamar de a cidade de Deus, e que a gente pode chamar, alguns chamam, por exemplo, de a tradição judaico-cristã, ou judaico-católica, judeu-católica. Tá? Alguns chamam de a linhagem da mulher, tá? Porque somos os filhos de Eva, certo? Os filhos da Virgem Maria, a nova Eva. Ó. Você vê que todo o projeto de Deus nas Escrituras passa pela família, e onde tem um papel especial as mulheres, né, que são estéreis, ou que são muito velhas para engravidar, até chegar naquela que é virgem e dá a luz ao menino Jesus. Você tem isso. Não tem a inimizade entre a serpente e a mulher? E Eva e Maria não são símbolos da igreja? Certo? São símbolos da igreja. A igreja é considerada a esposa. Né? Então, essa linhagem é a própria igreja, que vem mergulhada na história, vivificando a história humana. Tá? É chamada de linhagem da mulher, sem conotações de natureza feminista, nada disso não é. É por conta do simbolismo próprio da mulher, porque a família é o núcleo a partir do qual Deus vai agindo, né? É a igreja doméstica ali. E existe uma outra linhagem, porque uma inimizade funda duas linhagens. A outra linhagem é a linhagem da serpente. Tá? A mulher esmagará a sua cabeça, você lhe morderá o calcanhar. Então, olha só, uma vem de cima, pisando na cabeça, a outra vem de baixo, puxando. Estão reconhecendo? Forma e matéria. A serpente anda com o ventre no chão. Ó. E o ventre, né? É interessante, quem que fala isso? Acho que Santo Antônio chama a atenção para o fato de que nós temos uma serpente no ventre. Né? O nosso intestino tem a forma de uma serpente. Né? Nós temos existem três coisas com as quais a gente tem que tomar um cuidado especial, que é a nossa imaginação, que tem forma de serpente. Não sei se vocês já repararam, os pensamentos na imaginação, eles ficam assim. Já viram uma serpente caminhando? Parece, ela começa lá, mas a impressão que eu tenho é que ela já está chegando aqui, porque o movimento dela é sinuoso. Não é um movimento, não é uma marcha que é previsível. É uma coisa meio tem um feitiço naquilo ali. Os nossos pensamentos são assim. Tanto é que a gente usa a expressão tem minhoca na cabeça. Certo? Tem minhoca na cabeça. O cara não está pensando. Assim, as coisas estão indo e vindo aqui, ele vai lá e toma uma decisão. Tem minhoca na cabeça. A segunda serpente é a língua, que também tem uma forma de serpente. Também é um perigo. E a outra é o ventre, tá? Onde está aqui o nosso intestino, que também tem forma de serpente. A linhagem da serpente também pode ser chamada, como Santo Agostinho chama, de a cidade dos homens. Por que cidade dos homens? Homens aqui entendido como aqueles homens que querem se sobrepor a Deus. Certo? É o homem que quer atingir a salvação por suas próprias forças, cuja soberba quer elevá-lo acima de Deus. E também é chamado por alguns de a linhagem gnóstica. Alguns falam a linhagem gnóstica cabalista também. É claro que, assim como a matéria só ganha vida, luminosidade e sentido em razão da forma, quer dizer, a matéria sem forma não é nada. Tá? É claro que a madeira sem o banco continua sendo madeira, mas porque madeira é uma forma que está impressa numa matéria mais básica. Se você for tirando as formas todas, você vai chegar numa matéria que não é nada. É trevas puras, é caos, como eu disse, abismo. Certo? Então, a matéria ela só ganha importância, ela só ganha luminosidade na medida em que ela se torna dócil para receber uma forma, que vai elevá-la, dar um sentido para ela, uma ordem, uma inteligibilidade, etc. Essa linhagem gnóstica, a linhagem da serpente, a cidade dos homens, ela também só faz sentido, né? Ela só faz sentido
em razão da cidade de Deus. Dizendo de uma maneira mais própria, mais direta, ela só existe em função da cidade de Deus. Em que sentido? Vamos dizer assim, no sentido de que o vampiro só existe em função do ser humano que tem sangue. Você quer acabar com os vampiros, acaba com os seres humanos. Certo? Ou que você quer acabar... É a lógica do vírus, né? Dizem que o vírus tende a ficar mais fraco porque ele não pode aniquilar aquilo do que ele depende. Então ele vem muito forte, começa matando muito, mas daqui a pouco ele vai encontrando mutações ali para poder matar menos e conseguir sobreviver. Aí ele vira uma gripe, um negócio um pouco mais fácil de você conviver, com o qual dá para conviver. Então, isso é o que a gente chama de existência privativa. Eu usei esse termo semana passada e não expliquei. Tem coisas cuja existência é ser a privação de algo. Certo? Tem coisas que possuem uma existência positiva. Tem coisas cuja existência consiste em simplesmente privar algo da sua existência positiva. Por exemplo, a visão tem uma existência positiva. Agora, a cegueira é simplesmente a privação da visão. Não existe a cegueira. Assim como não existe a escuridão. A escuridão é o nome que você dá para a ausência de luz, a cegueira é o nome que você dá para a ausência de visão. O mal é o nome que você dá para a privação do bem. E a linhagem gnóstica, a cidade dos homens, a linhagem da serpente, ela é constituída por um movimento perene na história que tenta privar a história da ação divina, que tenta privar os homens da ação divina. Percebe? Ela é a escuridão na história, ela é as trevas na história. E você vai encontrar ela, ela é perene, ela começa lá no Gênesis. Em todas as épocas você vai encontrar tradições que, se você investigar com muito cuidado, você vai ver, isso aqui é um negócio cuja função última é desviar o homem do caminho. Você vai identificar isso se você olhar com cuidado, porque o que acontece? O problema da coisa privativa é que ela sempre vem anexada a uma coisa positiva. Percebe? O mal, não, por ele ser uma coisa privativa, está dando para entender, gente? Sim? Por ele ser uma coisa privativa, ele não pode existir sem um bem junto dele. O vampiro tem que estar grudado no pescoço de uma pessoa que não é vampiro. O mal tem que estar grudado num bem. Então, quando você olha para essas seitas ocultistas e macabras, sempre tem coisa boa ali também. Percebe? Porque um ser privativo depende de que tenha algo positivo vivo para ele estar ali se sustentando. Ele não se sustenta sozinho. O nada não existe. O que existe são as coisas privativas. E essas dependem de algo existente para que elas fiquem lá sugando o sangue. Tipo o quê? Te privam do ser. Você quer ver uma coisa que tem existência privativa? É comunismo. Comunismo só se sustenta. Quando que já viu alguma civilização que foi fundada na forma do comunismo? Não existe. O comunismo aparece numa civilização pronta como um elemento, alguns chamam hoje de revolucionário, que é privativo. Ele vai quebrando os pilares, vai quebrando os pilares. É claro que aquilo não, se quebrar tudo, acabou. Aquilo não se sustenta. Aí Deus tem que vir. Esse movimento, é interessante esse movimento, quando Deus manda alguns santos, profetas, para restaurar alguma coisa. Assim, a coisa foi tão privada da sua forma que é necessária uma intervenção divina para poder restaurar a ordem. Isso acontece em vários momentos da história. O dilúvio é um grande exemplo disso. Tá? A gente sabe que pela descrição das Escrituras, e hoje até pela história, pela arqueologia, que os povos ditos pagãos, ou os gentios, eram muito variados. Tá? Você encontrava assim tribos indígenas
diante das quais os jesuítas ficavam admiradíssimos com a nobreza moral, com a delicadeza, com a piedade do povo, tá? E povos que estavam do lado desse, tá? E que assim comiam as criancinhas do outro, para fazer um ritual macabro por um demônio. Então, os povos pagãos a variedade de prática é muito grande. Você tem desde um sujeito como o Siddhartha, lá, o Buda, se você pegar a moral que ele desenvolveu, pô, isso aqui é uma maravilha. Confúcio, até um monte de seitas lá dentro da Índia, que é coisa assim de embrulhar o estômago. Você viu o que os caras faziam. Na semana que vem eu vou trazer uns trechos, eu separei alguns trechos interessantes de experiências de missionários para ler para vocês sobre isso, porque eu já falei disso, mas não preciso dar um exemplo, alguns exemplos. Nessas culturas pagãs você vai encontrar sempre uma herança da tradição da cidade de Deus, certo? Porque essa tradição católica, judaico-cristã, ela foi comunicada lá para Adão, o que se chama de tradição primordial hoje. Ela foi comunicada para Adão, ela foi sendo transmitida, depois você tem as várias alianças, etc. Então, no fundo, olha que interessante, no fundo, essas duas linhagens vêm de uma só, que é a tradição judaico-cristã. Após a queda, certo? Após a queda, pela soberba humana, essa única linhagem, porque a verdade é uma só, certo? A verdade é uma só, Deus é um só, a humanidade é uma só. Então o caminho é um só. Tradição significa caminho. Tá? Depois da queda é que essa tradição privativa foi surgindo e se desenvolvendo, porque o homem, pela sua soberba, começou a cair em idolatria, a querer se colocar acima de Deus, etc. Mais adiante, na próxima aula, eu vou dar as características dessas duas tradições. Mas no fundo, só existe uma tradição. A outra é uma antitradição. A outra é uma contratradição, que surge a partir de um determinado momento, como um rebento, como uma seita, uma coisa que se solta e quer viver independentemente. Tá? Essas culturas pagãs, você sempre vai encontrar nelas, portanto, elementos da tradição e elementos da contratradição. Em alguns casos, você até encontra uma dosagem maior de elementos piedosos da tradição legítima e mesclados com idolatrias, com algumas perversões e erros. Em outros casos, para você achar algo de bom ali, você tem que vasculhar na mitologia deles, conversar com uma ou outra pessoa para encontrar alguma herança positiva ali. Mas é sempre assim. Você nunca vai encontrar um negócio que seja totalmente ruim, por definição. Porque a privação é privação de algo. Certo? Bem, essas tradições gnósticas que você encontra disseminada pelos povos pagãos e que na nossa cultura também existe, porque a modernidade nada mais é do que o reavivamento das tradições gnósticas que surgiram lá na época do cristianismo. Então isso aí não é, essa privação, essa perversão, essa antitradição, ela não é própria só dos pagãos. A nossa tradição tem ela. Inclusive hoje nós somos minoria sob certo aspecto, qualitativamente pelo menos, essa tradição está no poder. A antitradição está no poder e a gente está vendo a perseguição agora dos cristãos aí, em países aqui perto. Essa antitradição, a tradição gnóstica, existem duas visões que ela tem a respeito de Deus, que sempre vai aparecer nessas culturas. E, consequentemente, vai forjar todo o pensamento dos filósofos modernos. Se pegar os filósofos modernos, como Hegel, Nietzsche, etc., todos eles têm ali a estrutura, Spinoza, a estrutura do pensamento deles é gnóstica.
Tá? E isso é até historicamente sondável, eles beberam dessa fonte. Existem duas concepções a respeito de Deus que está sempre presente nessa tradição gnóstica. Vou falar brevemente sobre elas, mostrar o problema e a gente encerra. Que essas duas visões a respeito de Deus são as duas interpretações que eu fiz a respeito daquela pergunta que você fez semana passada, se referindo lá ao que o seu amigo tinha falado. Primeiro eu achei que ele estava falando uma coisa, depois você falou um pouco mais, eu vi que ele estava se referindo a uma outra coisa. São essas duas posições muito comuns dentro do gnosticismo. São quase como que duas formas de panteísmo. Tá? Ou uma às vezes é chamada de panteísmo, a outra de monismo. Mas não tem tanta diferença. A primeira delas, vocês vão entender por que eu falei de forma e matéria. Esse negócio de forma e matéria está em tudo. Você vê que para entender essa linhagem, o conceito de forma e matéria é útil. A primeira dessas concepções a respeito de Deus, que a tradição gnóstica traz, tende a entender que Deus é a matéria da qual tudo é feito. Então, assim, se você quer chegar em Deus, você tem que botar o mundo inteiro no liquidificador e lá embaixo vai sobrar uma matéria básica, tá? Uma matéria básica, uma matriz, ou aquelas tradições pagãs que falam de uma grande mãe. Olha o termo, matriz, mãe, matéria. Tá? Uma grande mãe, tá? Do bojo da qual todas as coisas saem e para a qual todas as coisas retornam. Essa visão, numa linguagem mitológica aqui, ela tende a imaginar que Deus é esse princípio material que está abaixo de tudo. Então Deus é como se fosse a matéria da qual tudo é feito. E nós somos modificações dessa matéria. Novamente aquele exemplo que eu já dei, o mar e as ondas do mar. Deus é como se fosse o oceano e nós, as criaturas, são como que ondas no oceano. Então, nós não somos essencialmente diferentes de Deus. Nós somos apenas modificações parciais e momentâneas dessa matéria básica. Formas que se fazem e se desfazem. A nossa alma não é uma alma individual, ela é um brilho momentâneo que depois se apaga e a gente retorna para esse caos, para essa escuridão total. Por isso que esse negócio de Pachamama é perigoso. Não é brincadeira. Por que isso é perigoso? Porque quando você começa a divinizar a terra, você está fazendo um movimento nessa direção. O negócio de mãe terra, por isso que São Francisco fala, a irmã mãe terra. Ele fala assim, se eu não me engano, a irmã mãe terra. É claro que ela pode ser chamada de mãe, num certo sentido, porque metaforicamente, você vem dela. Tá? Ela engendra você de algum modo. Mas peraí, irmã, tá? Porque ela é uma criatura. Ela não é o Criador. Isso é muito importante. Então, se você começa a valorizar muito esse negócio de mãe terra, você está caminhando nessa direção, na direção do abismo. E como eu já falei aqui, as escrituras falam, um abismo chama outro abismo. Você vai indo para baixo, vai indo para baixo. Daqui a pouco você está cultuando um caos primordial. Tá? Esse caos primordial não é o demônio, mas o demônio tem um grande interesse que você cultue esse negócio. Tá? Porque você está indo para o nada, para o abismo. Você está indo para as trevas. Isso produz uma impenitência terrível. Você esquece de Deus. Por que não pode ser isso? Por que Deus não pode ser a matéria da qual todas as coisas são feitas? Por que Deus não pode ser uma matéria básica de onde as criaturas saem, se atualizam e voltam? Se atualizam e voltam. Isso. Exatamente. Uma matéria, ela não pode receber uma forma, ela não pode engendrar uma forma por si mesma. A madeira não pode se tornar banco por si mesma. Ela precisa de uma inteligência que conceba uma forma e aplique essa forma nela.
Percebe? Porque a matéria em si mesma ela é potencial, ela é uma potência para ser uma coisa. A madeira pode ser porta, pode ser guarda-roupa, pode ser violão, pode ser banco. Mas por si mesma ela não tem, ela não pode, ela não tem poder para se determinar a ser isso. Porque se ela tiver, porque olha só, uma potência, quando eu falo potência, dá para entender? A matéria é uma potência para ser esse monte de coisa. Uma potência só pode ser atualizada, ela só pode receber uma forma por algo que tenha essa forma. Lembram do princípio que a gente viu de lógica? O mais não pode vir do menos. Se a matéria é ausência de forma, ela não pode engendrar uma forma. Só um ser que já possui essa forma, ainda que intelectualmente, pode impor essa forma sobre aquela potência, sobre aquela matéria. Isso quer dizer o quê? Se Deus fosse a matéria-prima de todas as coisas, tá? Fosse o caos primordial, ele nunca sairia daquilo ali. É claro, aquilo ali não seria Deus, é o mais correto de dizer. Tá? Não dá nem para conceber. E se Deus fosse a matéria-prima por baixo de tudo? Não dá para conceber, porque isso não é Deus. Você não pode chamar isso de Deus. Porque o que isso tem em comum com Deus, se isso não cria nada, isso não pode fazer nada? Percebe? Seria um barro cósmico primordial, uma pasta primordial que nunca deixaria de ser aquilo que ele é. Porque sendo privado de todas as formas e não podendo engendrar forma por si mesmo, ele não poderia criar nada, não poderia nada. Então existe uma contradição lógica muito evidente nessa concepção gnóstica, que confunde Deus com um abismo indeterminado, com o caos. Vocês vão achar isso na Cabala, vocês vão achar em várias seitas ocultistas essa ideia. No começo era o caos, era um abismo. E aí eles vão explicar sempre mitologicamente, esse abismo por alguma razão engendrou uma primeira luz, uma primeira fagulha que engendrou uma... Aí são os vários eons que eles vão criar até chegar nesse mundo aqui. Agora, racionalmente, com a luz que Deus nos deu para pensar, como é que do zero surgiu o primeiro um? Se é que vocês entendem. Como é que do zero surgiu o primeiro um? Como é que da matéria pura surgiram coisas sem a intervenção de uma inteligência? Não dá. Isso é um erro fundamental. Isso aqui, se o seu opositor entender isso aqui, ele vai falar, realmente, não dá para acreditar nesse negócio, porque não tem coerência. Não dá. Citei o Buda aqui, lembrei de uma coisa que ele falava que era o seguinte, que tem a ver com isso. Você pegar um cavalo, uma roda, um pedaço de madeira, uns parafusos e jogar tudo para o alto, vai formar uma carroça? Não vai. Para formar uma carroça, você vai ter que concebê-la e impor sobre aquilo do alto, você submete a matéria e dá uma ordem para ela. Eu já vou encerrar, aí deixa eu fazer a pergunta. Uma segunda visão que os gnósticos costumam ter é a contrária a essa. Eles vão tender a imaginar Deus como sendo a forma do mundo. Então, assim como existe a minha forma e a minha matéria, a forma do banco e a matéria, que é a madeira, eles vão imaginar o mundo inteiro como um grande composto material e Deus como sendo a forma que vivifica esse mundo. Então, Deus é isso que eles querem dizer. Quando as pessoas falam que Deus é uma energia, às vezes elas tendem na direção da matéria, às vezes elas tendem na direção do que eu chamei na aula passada de anima mundi. Deus é a alma que vivifica tudo isso aqui. Então, assim como nós somos um composto de corpo e alma, o mundo físico seria o corpo de Deus e Deus mesmo seria a alma que está organizando essa matéria. Qual que é o problema dessa visão que também é gnóstica? O problema dessa visão é o seguinte. Se Deus essa eu comentei semana passada, vou repetir aqui. Se Deus é a forma e o mundo é a matéria, existe pelo menos uma coisa que não veio de Deus, que é a matéria. Percebe?
Essa matéria já existia de algum modo antes de Deus e Deus vem para informá-la. Então esse Deus ele é um artesão. A maçonaria pensa Deus um pouco assim. Deus é um artesão. Ó. Ele simplesmente impõe uma forma para uma matéria pré-existente que existia antes dele. Um caos pré-existente e Deus vem e dá uma forma para esse caos. Por que isso aí não pode ser chamado de Deus? Por que isso é um erro teológico, lógico? Tá? Porque, por princípio, Deus é aquilo que fundamenta todas as coisas. Nesse caso, pelo menos uma coisa está ao lado de Deus. Então, é o que eu falei, no fundo você está caindo num maniqueísmo. Existem dois princípios cósmicos coeternos que estão como que em choque durante toda a eternidade. As trevas e a luz. Dá para perceber a contradição desse negócio? Qual que é a solução? O que a revelação diz? É uma coisa muito simples. A revelação diz o seguinte, ó, no princípio Deus fez o céu e a terra. O que isso quer dizer? No princípio tinha Deus, aí Deus fez o céu e a terra. Ele fez os elementos luminosos e fez o elemento tenebroso. Pô. Então ele não é nem uma matéria de onde tudo teria saído de um modo miraculoso, e ele nem vivifica uma matéria que existia antes dele. Ele é aquilo que criou do nada as coisas compostas de matéria e forma. Pô, isso é a nossa razão. Ah, tá. Aí sim. Então, a ideia da criação ex nihilo, a criação a partir do nada, ela é a mais racional que tem. Porque ela não cai, por mais transcendente que ela seja, difícil de ser alcançada pela razão humana, tá? Ela é a mais razoável. Porque, ainda que você não consiga explicá-la e deduzi-la com a pura razão, você não encontra uma contradição nela. As outras são, como é que se diz, gravemente contraditórias. Seja porque não explicam como que de Deus saíram as coisas, seja porque não explica como que é possível um Deus que não tenha criado pelo menos uma coisa. E se tem pelo menos uma coisa que Deus não criou, ele não é digno de ser chamado de Deus mais. Você tem dois princípios condicionados ali em conflito. Deu para pegar isso? Tá? Então, você vê que esse negócio de forma e matéria é um instrumento intelectual para a gente avaliar essas coisas. Tá? Então, pensem, depois assistam a aula de novo, a gente vai voltar a falar disso. Agora, na semana que vem, já dá para eu falar dessa questão da unidade do governo mundial. No fundo, esse problema do ecumenismo, das diversidades das religiões, tem a ver com o governo mundial. E é claro que quando a gente fala de anticristo, a gente está falando que existem duas formas do mundo se unificar em torno de um mesmo pastor. Quer dizer, existe o pastor e o antipastor. Estão entendendo? Que o mundo vai se unificar, isso é a própria marcha das coisas. Pô. Não tem como. Hoje todo mundo já sabe da existência de todo mundo. A globalização, o cristianismo, eu gosto de dizer, ele é a religião da globalização. Que Cristo, quando fala, eu vim para unificar todo o rebanho em torno do mesmo pastor, ele está falando isso. Ó. Isso aqui é uma humanidade só. Era uma humanidade só no começo. Foi dividida no meio do caminho, para privar vocês da idolatria. Pô. Mas aí eu peguei um povo, escolhi, preparei para voltar e unir tudo de novo. Ele separa para reunir. Tá? O que a gente chama de globalização hoje é vamos dizer assim, é a globalização do antipastor, do anticristo. Por isso que o cristianismo, e é isso que eu vou falar na semana que vem, é por isso que o cristianismo tem um papel fundamental. Se a gente não entende, inclusive as religiões pagãs, para poder mostrar a elas que o cristianismo é a realização plena daquilo que elas possuem de bom e de luminoso, estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente não tem a habilidade missionária de fazer isso, o antipastor vai fazer. E vai pegar todas elas e vai juntar para privar o mundo da nossa. Que é o que a gente já está vendo. Todas as religiões são iguais, né? Mas menos aquela ali, né? Aquela ali tem que ser descaracterizada. Eu já falei para vocês que dizer que todas as religiões são iguais é dizer o seguinte, o cristianismo é falso. A única coisa que você está dizendo é isso. Quando você diz que todas as religiões são iguais. Agora, se você diz que o cristianismo é verdadeiro, você consegue dizer que, sob certo aspecto, todas as religiões derivam de uma mesma, que é a religião primordial, dada para Adão, para Noé,
caíram em idolatria, certo? Ficaram sob o jugo do demônio, dessa linhagem privativa, gnóstica, tal como está descrito no livro da sabedoria. Eu separei lá para ler para vocês depois. E o Cristo veio para quê? Ele falou, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas são minhas. Pô. Tem várias cenas no Evangelho onde Cristo está falando com os pagãos, com os gentios, com os samaritanos. Ele veio para todo mundo, ele veio para, vou atrair, quando eu for erguido, eu atrairei toda a humanidade até mim. Então, sob certo aspecto, é uma briga entre duas maneiras de você unificar o mundo. Uma pela matéria, lembra? Unificar tudo pela matéria, entendeu? Você descaracteriza tudo e puxa tudo para baixo. E uma que você unifica pela forma mais elevada, onde tudo o que tem de bom em todas as tradições vai ser elevado ao seu ápice, que é o cristianismo. Pô. Espero que eu tenha conseguido explicar isso aqui. Vamos lá. Boa noite, Sérgio. Eu tenho que agradecer muito essa aula, porque ela foi sensacional. Mas vamos lá para a pergunta. Eu conversei com uma pessoa a respeito justamente de forma e matéria hoje. E ele levantou, ele aceitou que Deus existe e que Deus é verdade, justamente por esse quesito de forma e matéria. E do princípio de identidade e mais coisas que a gente conversou na hora. Só que ele nega a palavra Deus pela simbologia que ela é atrelada. Ele fala que toda simbologia atrelada a Deus está ligada ao catolicismo e que ele fala aqui, eu acho que o meu pensamento é o certo e eu acho que conseguiriam me provar do contrário caso 100% da mente humana fosse estudada. Tipo, enxergar 100% da nossa capacidade. Aí, partindo disso, ele... Não, eu não entendi. Eu entendi que ele fala que ele acredita em Deus, que Deus é a verdade, mas ele se recusa a usar esse termo, porque esse termo está contaminado com visões católicas. Sim, cristãs. Aí depois eu não entendi o que você falou, aí do cérebro aí. Tá. Sim, ele fala que Deus é simplesmente algo que a gente não consegue compreender, e se a gente compreender completamente a mente humana e a forma do mundo, nós conseguiríamos saber o que é Deus plenamente, mesmo em vida. Tá, então ele não acredita em Deus. Ele acredita nele. Ainda que não agora, mas no futuro. Isso é verdade, eu não estou debochando. Porque veja bem, dizer Deus é dizer alguma coisa que por natureza não pode ser abarcado. O que é compreender uma coisa? É abarcar uma coisa. Dá para entender isso? Compreender, você compreende uma coisa, você abarca. A mente de uma criatura, de um ser finito, não pode abarcar o infinito. Então, o que ele está dizendo é que Deus só é incompreensível de fato, e não de direito. Essa distinção de fato e de direito quer dizer o quê? Agora a gente não consegue, até agora a gente não consegue compreender Deus, mas um dia a gente vai conseguir. Isso é dizer o quê? Eu é que sou Deus, não é Ele. Pô. Eu só ainda não consegui, não estou fortinho o suficiente para mostrar isso para Ele. Estão percebendo? Parece brincadeira, mas não é. Então, assim, Deus, por definição, é algo que não pode ser compreendido. E se você diz que acredita em Deus, mas acha que a mente humana um dia, ou se um dia, tá, chegar na sua capacidade máxima, ela vai compreender o que é Deus, tá? Você está dizendo o seguinte, eu não estou entendendo o que eu estou chamando por Deus. O que eu estou chamando de Deus é uma coisa interiormente humana, ou é uma criatura, ou é uma ilusão humana que vai ser dissipada quando a mente humana for totalmente... Ou então a pior da hipótese, que é o seguinte, eu sou Deus, que é o que Hegel falava, que é um movimento que você vê em todos os filósofos modernos. No fundo, se você for conduzindo o pensamento deles até o extremo, a partir dos princípios que eles estabelecem, no fundo eles se colocam como Deus. Eu sempre faço esse alerta, né? O pessoal que assiste gravado deve até estar acostumado. Não estou dizendo que o seu amigo pense tudo isso maliciosamente, não é nada disso, mas é assim, a consequência desse negócio é essa. Então, assim, ou você
entende exatamente do que você está falando quando você fala Deus, e qual é o sentido disso? É um princípio transcendente, é o infinito. Tá? É o infinito. Não é o infinito espacial, tá? Não é o infinito que você vai pegar um foguete, vai andando e nunca acaba. Não é isso. Tá? É o infinito assim, é a plenitude de ser, é aquilo que fundamenta tudo. Tá? E é claro que isso jamais pode ser abarcado por um pensamento finito como o meu. Eu não consigo entender nem o que eu sou, pô. Tá? Ou então, se você acha que Deus existe, mas que um dia a mente humana vai ser capaz de compreender totalmente Deus, isso é uma contradição. Isso aí, no fundo, a pessoa está dizendo assim, eu acho que Deus existe, mas Deus não existe. Percebe que é uma contradição? Você fala assim, porque dizer Deus é dizer algo que não pode ser abarcado pela mente humana. Então, o que o sujeito está dizendo no final é, eu acredito que existe algo que não pode ser abarcado pela mente humana, mas um dia a mente humana vai abarcar esse algo. Percebeu? O princípio da identidade, uma coisa não pode ser diferente dela mesma. E aqui o sujeito está dizendo que uma coisa é diferente dela mesma. Eu acredito em algo que não pode ser abarcado nunca por uma criatura. Isso é o que significa Deus. Mas eu acredito que um dia uma criatura vai abarcar esse algo. É a mesma coisa, eu estou tomando água, mas eu não estou tomando água, tá? E eu queria comentar também uma coisa a respeito de literatura, que recentemente eu li Paraíso Perdido, e foi uma das melhores leituras para mim, da minha vida, porque lá você consegue encontrar a narrativa inteira da Bíblia, do Gênesis até o fim, se você conseguir extrapolar bem o final, e você consegue perceber lá essa parte que se fala da dualidade, que é o rebento do que saiu e que quer se demonstrar como verdadeiro, mas nunca vai ser, que é, por exemplo, quando eu acho que o orgulho tem filhos, e os filhos têm filhos entre si, eles nunca param, e no caso esses filhos são os pecados. E desses pecados, a humanidade assim, se espalha e fica assim, pervertida no geral, e eles são chamados de Cérberos, porque eles são como se fosse uma coisa que se alimenta de si mesma e reproduz de si mesma e nunca vai ter fim, se você não colocar algo que ordene aquilo. E dentro dessa literatura, nós conseguimos também perceber, por exemplo, que Eva, naquela concepção ali, ela não tinha nenhuma noção da maldade, ela nunca foi enganada até aquele ponto, até o demônio ir lá para ela e falar, não, e se você conseguir isso aqui? E se você conseguir se deificar? Aí ela vai lá, come o fruto, e Adão fica muito mal com aquilo, e vai lá e come para se assemelhar a ela, por causa do amor que ele sente por ela. E na primeira coisa que Deus faz quando vai falar com eles, Adão acusa ela. E essa é a forma principal de você identificar de onde vem toda a maldade humana. Tudo que não é bom do homem é de você ter orgulho, basicamente. E é daí que tudo isso nasce e que todo esse processo vai seguindo até os dias de hoje. E outra coisa que eu queria comentar também é que estudos seculares normalmente dizem, mas Abraão é uma figura inventada por judeus em certa época, que é Moisés de outra e tal. Só que como é que esses estudos seculares conseguem explicar as linhagens sanguíneas e todas as árvores genealógicas de todos os lugares da Bíblia? É uma pergunta sincera. Não, eles não explicam. E eu posso indicar para vocês depois uma série de bibliografia de historiadores, arqueólogos sérios, porque no geral esses caras já partem para a pesquisa com a intenção de provar que o negócio não existiu. Isso infelizmente acontece, falta de sinceridade. Porque se a pessoa, não estou dizendo que é o caso de todos, mas assim, se a pessoa já não acredita em verdade, entendeu? Se ela já não acredita nessas coisas, o que significa uma pesquisa séria para ela? É igual você confiar em estudo acadêmico de marxista. O cara não acredita em verdade no sentido objetivo, o que você vai ler o negócio que ele escreveu? Eu posso indicar para vocês depois
Tem um livro bom chamado A Bíblia Tinha Razão. Eu não me lembro mais o nome do autor, alguma coisa Eller ou Keller. É famoso, mas eu não me lembro. Tem muitos estudos hoje que mostram, não, aquilo ali, tal como está escrito na Bíblia, é a maneira mais perfeita. A Bíblia funciona, a conclusão que você tem chegado é que a Bíblia funciona como um panorama geral dentro da qual as pesquisas históricas e arqueológicas vão ganhando sentido. Porque você vai pesquisando historicamente, chega uma hora que você entra na noite dos tempos, você não consegue mais, você se perde no passado. E se você pega a revelação, os dados que você tem começam a fazer muito mais sentido. Sem a revelação, você tem que começar a especular um monte de mitologia. Aí a evolução da espécie, o homem existe há não sei quantos zilhões de anos, você tem que ir dando esses voos, né? Agora, quando você pega a revelação, você tem um panorama e aquilo tudo começa a se encaixar perfeitamente, né? Então é questão de ler esses caras e comparar as fontes, assim. Esse tipo de conhecimento mais histórico, a gente tem que ter dados históricos mesmo para fundamentar. A gente aceita por questão de fé, a gente crê naquilo. Mas do ponto de vista apologético, aí tem que pegar alguns exemplos e descrever aqui. Em algum momento a gente vai falar dessas coisas também mais históricas, assim. Eu estou tomando esse curso aqui como assim, infinito, entendeu? Então vamos devagarzinho. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Espero que tenha sido proveitoso.